Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema NET. NET, claro Net, né? Agora é tudo a mesma coisa. É tudo claro, é claro Net, é Net claro, mas você sabe, pelo sistema NET claro ou claro Net, e foi embora a minha imagem. Não sei o que aconteceu, voltou a minha imagem também. Para todo o estado do Rio Grande do Sul. Ô Pato, para com esse barulho aí, ô Pato. Descobriu um apelido aqui, maravilhoso, maravilhoso. Eles se entregam. Hein, Aveline? Eu tô vendo eu na televisão, ele tá bonita minha camisa ali, né? Você elogia, né? Ou essa aqui tá feia? Não, tá bonita a camisa. Bom. Aliás, o senhor é muito bem apessoado. Muito obrigado. Tu é dessa época que a gente elogiava dizendo assim, o senhor é um homem muito bem apessoado. Graças à minha mulher que cuida da minha presença, das minhas roupas. Né? Ô, Pato, e aí, Pato? Tudo certo? Entreguei o teu apelido agora. Mas é um apelido antigo. O que é Pato? Pato? Não, meus amigos desde a época do colégio, o apelido não é problema. Meu Instagram, que o Paulo Nunes estava marcando agora, inclusive, é Giovanni.pato, então não tem Giovanni.pato, tá bom. Giovanni Oliveira e o Paulo Nunes, já apresentado pelo Pato. Tudo bem, né? Pois é, eu estava marcando ele que estava procurando, ele não sabia nem o Instagram dele, eu tive que descobrir. Aliás, fiquei sabendo do teu apelido também, o Paulo Nunes. Meu apelido? Nem sei se eu tenho apelido. Fominha. Depende. Churrasco é bom. Não. Já jogou o Diogo Rossi com ele? Lesionou aqui a semana. Faz jus ao apelido de Fominha ou não faz? Faz muito. Mas joga alguma coisa? Não, o Paulo Nunes joga muito. Joga não, muito. Paulo Nunes joga muito. Joga. Mas o apelido dele é Fominha. Alguém tinha que jogar, né? Não adianta toda hora alguém que não joga, mas o Paulo Nunes joga. Diogo Rossi. Boa tarde. Tudo bem, Diogo Rossi? Bom, como eu dizia aqui, estamos no sistema Claro Net para todo o estado do Rio Grande do Sul, nos canais 24 e 524. E também, o que é esse negócio não para de piscar e eu apareço, desapareço do monitor aqui. Daqui a pouco eu vou tontear com esse monitor aqui. É Osmar. Osmar. O que é Osmar? Osmar Contato. Osmar Contato. Muito boa. É isso aí. É que sextou, né? Nós estamos em clima, em espírito de sexta-feira. Temos um grande jogo amanhã. Para quem que vocês vão torcer aí? Já vamos começar assim, de cara. Flamengo. Eu vou torcer pro Flamengo. Tá caindo na cadeira, Belinho. Eu vou torcer pro Flamengo. Vai torcer pro Flamengo? Flamengo é um clube vai brasileiro. torcer para que ajude o teu Internacional, isso Também. Mas muito pelo futebol, porque eu gosto muito de futebol e eu torço para aqueles times que são bons. Por exemplo, eu sou colorado. Sim. Mas muitos jogos aqui em Porto Alegre, eu mais assisti jogos do Grêmio do que do Internacional. Justamente porque o Grêmio tem um time bom. Todos nós sabemos que é um dos melhores times do Brasil e da América. E eu me sentia muito bem, sempre nos jogos do Grêmio, num lugar bom, confortável, que são as cabines do Grêmio lá, e a da Arena. E os jogos são muito bons e o Grêmio tem um futebol bonito. As cabinas, falasse certo agora, as cabinas não são do Grêmio, né? Não, da Arena. As cabinas são da Arena. Mas tá o presidente Romildo quer que seja até o final do ano do Grêmio. E a tendência é chegar rápido. Eu acho que não vai demorar muito. Eu já conversei com ele a respeito disso. Até porque o Romildo já deu o cheque-mate. É até 31 de dezembro. Se não acontecer até 31 de dezembro, não acontece mais. Não, e aí tem o seguinte, isso tem quantos anos? Já tem 8 anos de contrato? São 20 anos, já passou 8 anos, né? 13, vai faltar o quê? 10, 12 anos? 10, 12 anos aí não paga mais nada. Vai para 8 anos. Hein? Vai para 8 anos, isso aí. 8 anos, o contrato é 20, né? Isso, tá quase na metade já também. Quase na metade. Não, mas se puder, porque não... Claro, se puder adiantar, melhor. Não podemos esquecer que é 1,5 milhão por mês, né? Não, claro. Que o Grêmio paga para a Arena Porto Alegrense. Né? Dá para desapertar o cinto se não pagar isso aí. Não sei. Hoje o Renato falou como se tivesse renovado o contrato, né? Pois é.
Hoje, para mim, ficou... Mas eu ouvi quem é de vocês que estava na... Felipe Kunrat estava lá no Felipe Kunrat. CT hoje. E ele assou no dedo que só depois do jogo contra o São Paulo é que Pois é, mas como é que um treinador que só depois do jogo contra o São Paulo vai renovar o contrato tem a ousadia de dizer que o Grêmio vai abrir o cinto, que o Grêmio vai contratar, que o Grêmio vai trazer reforços, que o grupo vai ser forte? Ele deu todo o panorama de 2020. E ainda mostrou o extrato bancário lá, né, que depositou 40 mil reais pro Luciano pelo gol de bicicleta. Ele mostrou o extrato todo dele? Mostrou o extrato. Todo? Não, mostrou só o extratinho do depósito lá. Só o papelzinho do depósito lá, ele mostrou. Tá bom, 40 mil, né? Mas tem visibilidade bem? Dá para se ver bem? Não, dá pra ver bem os 40 mil. De Renato, eu não sei o nome completo do Renato, mas é Renato, não sei o que, tem o nome completo do Luciano? Tem. Luciano da Silva Neves. Mas 40 mil pro Renato é troco, né, amigo? 5 pila para nós. Troco do cacetinho, né? É 4 reais para nós, é uns 40 mil pro Renato. Aí, tá bom. Eu vou na linha do Avelino, eu vou torcer pro Flamengo, também pra final da Copa do Brasil. Perdão, da Libertadores. Primeiro porque eu me consagro se o Flamengo for campeão. Né? Que eu disse que o maior erro era deixarem o Flamengo passar contra o Emelec. Que tinha 30 dias para se ajeitar e depois que se ajeitasse ia patrolar todo mundo. E é o que está fazendo. Segundo, vai ganhar só o bicampeonato da Libertadores, não vai deixar o River Plate chegar no Penta, o que para a dupla Grenal seria horrível. O Grêmio é tricampeão, o Inter bicampeão, né? Então abriria uma distância. Seria horrível. Seria horrível. Seria horrível. Esse é da piadinha. Seria horrível, né? Hoje é sexta-feira. Hoje está liberado. Hoje está liberado. E aí, claro, igualaria com o Internacional, mas em tradição não tem nem comparação. O Internacional tem muito mais tradição que o Flamengo. E dentro do Campeonato Brasileiro, fica indiscutivelmente perfeito para o Inter e para o próprio Grêmio nessa briga para chegar na Libertadores do próximo ano. Eu ousaria dizer que o Grêmio pode jogar domingo contra o Palmeiras praticamente classificado. Porque se o Flamengo for campeão sábado da Libertadores, acho que ninguém mais vai tirar a posição do Grêmio na Libertadores do ano que vem. Eu acho que nem do Internacional. E nem do Inter. Então o Flamengo para mim. O D'Alessandro vai torcer pro River Plate, né? Eu não sei por que ele disse isso, bem na verdade. Mesmo que o Inter daqui a pouco perca uma vaga direta pro Inter, mas ele falou que vai torcer pro River Plate. Sim, mas é normal, ele é argentino. O Kahneman também disse que vai torcer pro River. Jogou no River. O D'Alessandro, mais do que justificável que torça pro River Plate. Tá, mas ele não é um profissional de futebol que nesse momento precisa de uma vaga para Libertadores da América? Mas aí o Internacional tá com um discurso, né? Tirando o presidente que disse que vai torcer pro futebol brasileiro. O Internacional tá com um discurso de que fazer sua parte. Eu posso fazer uma crítica assim, o pessoal vai ficar bravo comigo. Uma crítica a quem? Ao presidente Marcelo Medeiros. Recebeu um convite para ir à final da Libertadores, legal, tem que ir mesmo, mas não tem nenhum problema aqui, né? Tá tudo certo, né? O Internacional tá uma maravilha, né? Não precisa, ele pode se dar o luxo de ficar 48 horas longe, né? Foi algum representante? Não, foi ele mesmo. Mas aí eu vou te falar o seguinte. Pode estar sendo muito cri-cri, mas talvez, é que, sei lá, né? Talvez, dos integrantes da Crônica Esportiva aqui, eu seja o maior crítico do Marcelo Medeiros. Isso não tenho dúvida. Tá? Seja o maior crítico do Marcelo Medeiros. E crítico com a filosofia sempre construtiva. A crítica é nesse sentido. É evidente que nesse sentido. Bom, mas eu quero te dizer que nesse aspecto eu dou razão para o Marcelo Medeiros. Eu acho que é uma questão, vamos usar uma expressão que a política usa muito, tá? É uma liturgia do cargo. Numa hora dessas, decisão de uma Libertadores da América, quem recebe o convite, na verdade, é o Internacional. Tá? Ele recebe como presidente do Internacional. Por ter participado da edição. E porque é o presidente do Internacional. Chegou aí numas quartas de final, fez uma belíssima campanha internacional na fase de classificação. Tá? Vamos usar uma expressão das antigas, se ombreou com um dos que vão decidir, o River Plate, de igual para igual, não perdeu para o River Plate. Tá? Então, nesse momento eu vejo como muito importante a presença do presidente do clube lá. Tá? E tenho certeza que nesse aspecto aí, as minhas críticas em relação ao Marcelo Medeiros são no âmbito do futebol e de um trato político que ele incentivou dentro do Internacional, que foi essa questão toda que está no Ministério Público. O presidente Romildo não vai, ele disse que não vai.
Mas aí uma questão, o Grêmio está tritado com a Conmebol. Com a Conmebol já há algum tempo. Né? Mas pagaram a dívida ainda em 2018, né? O quê? Não pagaram. Eu anoto as coisas que tu fala. Não, sim, do Tem que River Plate. pagar a nota de 2018. Não, continua, os times argentinos, o futebol da Argentina continua muito forte dentro da Conmebol, isso não tenha dúvida. E o Flamengo esse ano conseguiu equilibrar um pouco, muito porque a CBF também tem um interesse aí na promoção do Flamengo, naquela história de ter pelo menos 1 ou 2 times emblemáticos para vender o futebol brasileiro para o exterior, que é uma coisa que hoje, para a Europa não está vendido ainda. Eu acho que para a China conseguiu se vender. Não, o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro para a China só. Só para a China, para a Europa ainda não conseguiu. E a final da Libertadores, sim, vai passar na Europa. Tem muitos interesses. Afinal, que estão... a BBC de Londres que transmite, né? Isso. E depois tem o seguinte, o Romildo tem um time que pode cacifar, né? Porque vem desde 2016... Na semifinal em que 2017. o Grêmio, mas 16 o Grêmio disputou também. Sim, desde 2016. Que vem dentro da Libertadores e vem chegando a 3 anos consecutivos na semifinal. Isso. Sabe? Então, o Grêmio, o Romildo tem cacife para dizer, não, aqui, ó, vamos fazer a festinha de vocês lá. Já o Marcelo tem que pegar e valorizar ao máximo o Internacional. Voltou depois de 4 anos, né? Mas sabe que para além dessas questões do Flamengo, e normalmente toda essa predileção pelo Flamengo, seja da CBF, seja da mídia do centro do país, acaba causando um certo ranço em relação ao clube. Mas eu amanhã vou torcer pelo Flamengo e acho que, para além de ajudar a dupla Grenal a garantir suas vagas na Libertadores, o Jorge Jesus, ele traz uma coisa que há muito tempo o futebol brasileiro não tinha. A gente estava cada vez mais os treinadores adorando o resultado pragmático. E, bom, primeiro vamos não tomar gol e depois tentar fazer. O Palmeiras campeão foi assim, o Corinthians também, acho que isso vem a partir do Tite. E o Jorge Jesus, ele traz uma ideia de que é o gol a todo tempo. Essa ideia é nossa aqui, né? O Renato tem essa ideia. O Renato tem a ideia de ficar com a bola. A gente pode ver, o Grêmio quer ficar com a bola no campo do adversário, mas não busca o gol como o Flamengo busca. O Renato, o Renato tem muito mais a ideia que foi do Parreira, por exemplo, na Copa de 94, que é a posse de bola. Mas esses exemplos que tu citaste é muito do nosso estilo do futebol gaúcho, dos nossos treinadores aqui, né? Os nossos treinadores é que desenvolveram e levaram o Brasil afora aí essa ideia do primeiro arruma a casinha. Sim. Primeiro me defendo, para depois eu ir atacar. O Paulo Nunes não falou para quem que tu vai torcer, Paulo Nunes? Não vou torcer para ninguém. Eu vou só assistir o jogo. Hein? Que espetáculo. Na verdade, eu vou fazer um evento, né, lá em Viamão. Já falei com meus amigos. Já avisei meu outro amigo que se ele não estiver sabendo, ele vai descobrir na hora. Nós vamos fazer um churrasco na casa dele. Então, se ele não sabe, ele vai descobrir na hora. Mas está tudo montado aqui na casa dele. Mas eu queria dizer uma coisa em relação ao Flamengo. Só para complementar, e aí assim, ó, eu não vou torcer para ninguém porque assim, não é questão de torcer. Eu vou acompanhar porque eu quero que seja um grande jogo. Óbvio que se ganhar o Flamengo para a dupla Grenal, no caso até do Internacional é melhor, pela vaga direta, mas eu não sei, eu não tenho uma torcida específica assim, não sei, eu vou assistir, quero que seja um grande jogo, e espero que o churrasco seja bom e que dê para fazer eu queria dizer o seguinte, eu vou torcer para o Flamengo, eu já tinha dito, e justamente porque o Flamengo tem uma coisa diferente de todos os clubes do Brasil, a sinergia que demonstra o dia a dia do Flamengo, ela é muito apaixonante, ela é muito forte, a relação de amizade, de aproximação, a aliança que existe na equipe do Flamengo, independente da individualidade de cada jogador, independente do esquema tático, independente da torcida, independente de tudo que se sabe em relação ao Flamengo, ser um grande time, a sinergia é o que mais me chama a atenção, essa aproximação muito forte dos jogadores do Flamengo. Isso é um peso, né? São jogadores que estão conectados com a vitória, me parece. Eles time querem isso, eles buscam isso. Eu falei isso essa semana aqui no Virando o Jogo já. O Flamengo conseguiu encontrar uma seleta lista de excelentes jogadores com objetivo. Que é muito difícil, né? O Gabigol tinha um objetivo muito particular, que era voltar para o Brasil e mostrar que ele não era insuficiente, como na Europa disseram que ele era. Né? O Bruno Henrique teve que mostrar para o Santos e para quem desacreditava dele que o problema nos olhos não ia atrapalhar ele de continuar jogando futebol. O Felipe Luiz volta para o Brasil
dizendo que nunca jogou uma Libertadores e que queria esse título na carreira. O Gerson volta para mostrar para Roma e para a Fiorentina, que desdenharam dele, que ele era sim uma grande promessa da história do futebol brasileiro. O Diego Alves Deu a volta por cima. Deu a volta por cima. O Diego Alves volta para o Brasil para jogar uma Copa do Mundo. O Tite simplesmente não vê ele e ele mostra hoje que ele é o melhor goleiro do Brasil e talvez seja o melhor goleiro depois do Alisson. O Rodrigo Caio mostra que no São Paulo era execrado por um momento que... Bom, o Maicon sofreu isso no São Paulo também, né? Outra coisa, o Flamengo ganhando essa competição vai abrir um mercado no Brasil de treinadores estrangeiros. Eu acho que nem precisa ganhar, velho. Eu acho que o simples mas fato... vai enriquecer, vai fortalecer, sim, porque... Sim. Uma pena que a gente está perdendo o São Paulo. No coletivo agora, né? Cudê acabou de falar, né? Dizendo que ele não permanece no Racing no ano que vem, mas deixou bem claro que ele não está acertado com o Internacional, que ele deu apenas a palavra dele como preferência para treinar o Inter em 2020 e que agora eles vão negociar. Bom, mas se agora vão negociar... É possível que deva ter algum adendo, nessa relação. Pois é, do mas se ele já saiu, disse que não vai ficar no Racing o ano que vem. Não, anunciou há pouco, falou, não vou permanecer. Se ele já disse isso, eu tinha aquela suspeita de que ele só viria se estivesse na Libertadores ou Internacional. Mas agora ele não tem mais clube, né? Bom, mas aí daqui a pouco ele pode arranjar um outro clube também. Mas uma pena que a gente está perdendo só para o Racing o Sampaoli. Vai sair do Santos. Mas nesse momento também, principalmente com o Atlético Paranaense subindo, a possibilidade do Flamengo ser campeão. Se o Flamengo for campeão, o Internacional vai ter que fazer um esforço muito grande para não estar nem na pré-Libertadores, né? Porque o Flamengo sendo campeão, o Corinthians vai ter vaga também, né? Sim. O Inter, para conseguir... Aí vira G8. Exatamente, para o Inter conseguir perder essa vaga, ele vai ter que fazer um esforço muito grande. É muito difícil, porque o Bahia, que vem atrás, e qual é o outro time? O Corinthians? Goiás. Não, o Goiás. Estão quase 7 pontos de diferença. Falta quantas rodadas? 4 ou 5? 5 rodadas. Para os mortais, 5 para o Vasco e para o Flamengo. Então eu vejo assim aqui a possibilidade do Corinthians e do Internacional. Eu acho que a possibilidade aí é forte de os dois se classificarem, especialmente se o Flamengo vier a ser campeão da Libertadores da América. O Internacional tem esses 2 jogos agora que são fundamentais. Sim, são 2 adversários fracos em casa. Eu não diria fracos, né? A Fortaleza é fraco. Não, se tu analisar só pelo lado deles, mas a gente tem que analisar também como é que está o Internacional. O Internacional não está essa fortaleza toda. Não é? Então o Internacional vai ter que fazer muita força e aí vai ter que haver uma sinergia perfeita entre torcida e time. Já estou espantado que 30 mil colorados são esperados domingo contra o Fortaleza. Não, mas porque o Internacional está fazendo a promoção, quem for ao jogo de domingo garante posição para o jogo do Goiás, né? Fizeram contra o Fluminense também. O problema da pré-Libertadores é que ela é aquela história do aluno que vai na faculdade 3 vezes por ano. Não é o meu caso, que eu vou todo dia. Mas o seguinte, é o cara que não faz nada e ainda chega no final do ano, o professor diz, mas faz um trabalhinho aí, quem sabe a gente consegue te aprovar. Pré-Libertadores é isso, tu faz tudo errado o ano inteiro e ainda se tu pegar uma vaga em 6º, 7º, 8º, tu tá na Libertadores. Olha o seguinte, liquidou com os qualifying agora. Daqui a pouco o Campeonato Brasileiro basta não cair, ou dependendo, mas se tu cair, for o primeiro dos rebaixados, tu pode até pegar uma vaguinha na pré-Libertadores. Paulo Nunes, o seguinte, vamos lá, se tem qualifying de Roland Garros. Não, qualify não, é o cara que vai na faculdade 3 vezes por ano só. Não, mas o pior é o seguinte, eu conheço os que fazem tá falando da pré-Libertadores, eu concordo contigo. E dos meus contigo, colegas que vão 3 vezes por ano. Mas dada a situação de novo de Flamengo e Atlético, o Inter pode ser 6º e vai direto. É um prêmio incompetente. Mas não tem essa possibilidade de ficar em 6º lugar e entra direto? Sim, se o Atlético for o 5º e o Flamengo ganhar. Sim. Aí não, sim. o maior mas aí é que tá, o Internacional precisa dele e dos outros. Mas o maior dos incompetentes vai para a Libertadores, o São Paulo. Isso é verdade. Mas aí que tá, a briga do Internacional tem que ser de São Paulo. É isso aí que eu estava falando. O Internacional depende de si, dele, e depende dos outros. Primeiro do Flamengo, para ficar mais confortável. E depois do próprio Grêmio. Porque o Grêmio vai fazer o enfrentamento diante do São Paulo também. O melhor para o Inter é que o Grêmio não perca para o Palmeiras. Não perca para o Palmeiras, porque daí se mantém ali alto na tabela. Faça um resultado qualquer contra o Atlético Paranaense, que até seria bom que o Atlético vencesse,
Sim, joga interessado contra o São Paulo. Exatamente. E aí joga com todas as ganas contra o São Paulo. Aí o Grêmio garante a vaga direta. O Atlético Paranaense vai ter feito 3 pontos provavelmente contra o Grêmio. Vai subir na tabela, o Inter vai lá e mata o São Paulo. Agora, sem dúvida alguma, se acontecer isso que a gente está conjecturando, de entrar em Grêmio e Internacional diretamente na fase de grupos, isso para o futebol daqui vai ser muito importante. E Nós tivemos esse ano, né? Esse ano nós tivemos os 2 dentro já da fase de grupo. Desses 3 alunos incompetentes que eu citei, é que eu estou numa fase meio TCC da minha vida, então é o seguinte, o São Paulo é aquele aluno que deixou para escolher o tema do TCC por último, trocou já 3 vezes o projeto, entendeu? Então está tentando fazer dar certo. O São Paulo é uma vergonha, né? O São Paulo ir para a Libertadores é a maior vergonha do futebol O brasileiro. Internacional passando pelo Fortaleza, eu acho que abre a porteira para se aproximar da fase de grupo. E aí vai depender exclusivamente só do Internacional mesmo. E o medo que eu tenho é que o Internacional é um time irregular, né? Eu, honestamente, eu não acredito no Internacional. Eu torço muito que o Internacional se classifique, como eu quero que o Grêmio também se classifique. Mas acho que o Inter vai se classificar não pelos seus grandes méritos, Avelino, mas pelo demérito dos adversários também. O São Paulo é incompetente, o Corinthians joga um futebol patético. O Bahia não conseguiu dar o sprint para chegar. O Bahia e o Goiás não dão sprint nunca. O Atlético Paranaense vai fazer o dele, que é continuar disputando alto ali. E o Flamengo, eu acho que vai acabar inevitavelmente sendo campeão da Libertadores. E aí, sendo campeão da Libertadores, ele dá essa vaga. Claro, tudo muda sábado, 7 da noite. Se o Flamengo não for campeão da Libertadores... É o desespero total. Aí é o desespero mundial, né? E o meu medo todo é que, de repente, o Internacional se classifica, eu estou falando do Internacional, claro, né? E começa a competição em janeiro, fevereiro, né? E vem a morrer na praia, na beira da praia. Esse é o meu medo. Porque mas calma, não prevê a tragédia, o Inter nem conseguiu navegar ainda. Claro, prevenir uma tragédia, mas é a confiabilidade, que é uma questão de honra. Seria horrível para o Cudê isso. É possível, né? Se vier, né? Também tem mas o medo todo é esse, porque o Internacional não tem laterais, não tem jogadores bons no meio do campo. Eu gostaria que voltasse muito, eu sei que o Rogério Amaral não gosta muito dele, mas eu gosto muito do Rodrigo Dourado. Eu acho que o Rodrigo Dourado, junto com, se for contratado, o Arangues com o Edenilson, eu acho que vai formar um triplé com alta qualidade para chegar à frente. Vai tomando o Lindoso embora. O Lindoso. O Lindoso não é um jogador, seria um grande reserva à altura pro Eldorado, porque ele tem uma passagem boa de saída de bola, mas tecnicamente a qualidade de toque de bola, de triangulação, de passes unilaterais, ele de buscar jogada e de posicionamento. Gosto é gosto, né? Gosto é gosto. Ele não tem o hábito de posicionamento. Tá, eu fui flagrado aqui tentando falar no celular, estava tentando falar com um amigo meu. Mas na hora do trabalho? Sim, porque eu queria botar. Essa foi demais. Esse é Avelino. Sim, na hora do trabalho, porque seria trabalho, Avelino. Falar. O Paulo César Carpegiani, ele viria aqui no programa, mas o Paulo César Carpegiani... Que é o meu sonho de consumo. O quem? Paulo César Carpegiani. Como teu sonho de consumo, que é isso? Paulo César Carpegiani, tu diz o treinador, o ex-jogador do Internacional. É o único que eu conheço, mas como sonho de consumo? Sonho de consumo para ele vir treinar o Internacional. Ah, bom, explica isso, ó. Pô, depois de velho, tu solta essa franga desse jeito aí, nos assusta. Esse é o objetivo, vir treinar um dia. Avelini, isso é influência de Carlos Lacerda, calma. Não, mas o Paulo César estava no Rio de Janeiro, e ele foi para São Paulo hoje porque ele está gravando a Resenha ESPN, né? Resenha ESPN. Ele está gravando o Resenha ESPN, não sei se é hoje que vai ao ar mesmo. Furamos a ESPN, né? Deve ser, né? E está lá, está nos estúdios da ESPN gravando. Se é hoje, já está feito aí, feita a chamada para a ESPN. Banrisul Digital. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Você, cliente Banrisul, se não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência
e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Estamos com Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema Claro Net para todo o estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas plataformas digitais, podendo ser acessada em qualquer parte do planeta. O Humberto Claudino está dizendo boa tarde, Rogério Amaral e convidados. O Gilney Ardaves joga bem o que atrapalha a bola. Quem é que joga bem o que atrapalha a bola? Ele comentou na hora que estava falando. É o Paulo Nunes? Ah, viu, Paulo Nunes? Alguém que te conhece aqui. Ó. Ou não, né? Aí mora o perigo. Turma, meu amigo Ricardo Fritz, alemão, grande alemão, faz horas que eu não encontro o Ricardo Fritz, está nos acompanhando aqui, assim como o Jairo Cuba. A Laila Neves, lá do Rio de Janeiro, está conosco. Eu não sei se a Laila é flamenguista. Será que é? Eu não tenho a certeza. Mas, de qualquer maneira, Laila, manda dizer se tu é flamenguista, se tu está nessa expectativa também. Luiz Carlos dos Passos Lima, grande pinguim, trabalhamos juntos na TV Bandeirantes, tá? O Idair Zílio está conosco também. Olha, muito legal os amigos. Minha prima Maria Aparecida Dutra também está aqui. Sérgio Luiz Rit Moreira, esse sempre conosco. Mesa de qualidade, ele está dizendo. Ele quer apostas de River e Flamengo. Mas nós já estamos torcendo aqui, com exceção do Paulo Nunes, que está em cima do muro, está no Muraldino. Eu estou torcendo para o churrasco sair amanhã já, porque meu amigo já está sabendo que vai ser na casa dele. Nós outros estamos todos torcendo para o Flamengo aqui. Tá? Não é uma parada fácil, mas o Humberto Claudino está dizendo: o Jesus implantou ambição no time do... Mas ele não esquece, ele diz o Varmengo. Tá? É uma boa palavra. E o Renato não converte o domínio de bola em gols. Essa sempre foi a grande dificuldade que eu sempre bati nessa tecla do Grêmio, né? Que o Grêmio tem que ter uma volúpia maior pelo gol, não só a posse de bola. E não tem ninguém que chute fora da área. O Roberto Claudino que vai torcer para a arbitragem no... Somos dois. para o Flamengo, então. Quem é que vai... Quem é que vai apitar o jogo mesmo? É o Tobar, Roberto né? Tobar, o chileno, né? O chileno O Roberto... mesmo da final da Copa América. O mesmo da final da Copa América. Isso, Roberto Já Tobar. que não pode ser um brasileiro nem o Pitana, certamente... Seria o Pitana. Se o River não tivesse, seria o Sim, Pitana. mas a Copa América poderia ter sido um argentino. Não, mas daí Mas você o procura o Messi Roberto Tobar e o Messi condicionou a arbitragem lá, que o Brasil estava sendo favorecido para chegar na final. Mas aí por isso que não botaram um juiz argentino? Provavelmente. Aí a Conmebol não botou um argentino para não Mas foi gerar bem o atrito. Tobar, né? Foi bem o Tobar na final. Expulsou o Gabriel Jesus de maneira justa. Na final? Contra o Peru. Eu não me lembro, foi expulso o Gabriel Jesus? Foi. Sim. Aliás, ele tem que mudar esse O comportamento. lado bom de tu não lembrar é que o Roberto Tobar fez certamente uma arbitragem muito boa, porque Se quando a gente for, não lembra é porque ele... Agora, talvez essa expulsão que aconteceu no jogo aqui com o Grêmio tenha sido muito boa para o Flamengo para esse jogo de amanhã. Deu Gabriel Barbosa. Gabigol, do Gabriel Barbosa. Assim, eu estava fazendo confusão do Gabriel Jesus com o Gabriel Barbosa. Gabriel Jesus é o nosso centroavante que jogou... Não jogou, né? É o nosso centroavante que jogou... o André do Tite. 6 jogos e nenhum gol na Copa do Mundo. É incrível, nós temos um centroavante que jogou a Copa sem fazer um gol. Eles estão criticando Jesus, calma. É surreal. Se o Gabriel vier a ser expulso, ele joga a final, se o Flamengo for campeão? Qual final? Afinal, se o Flamengo vier a ser campeão. Jogar o Mundial? Se ele fica suspenso pro Mundial. Não. Não joga. Não, competições diferentes. Não, ele joga. Joga o Mundial. Ele não joga o primeiro jogo da Libertadores do ano que vem daí. Isso. Ah, perfeito. Mas eu acho que ele não vai ser expulso. Eu acho que essa expulsão aqui contra o Grêmio foi boa para o Flamengo. Vou só lembrar... Ou da Recopa, né? Daí depende qual vai ser primeiro. Sobre esse assunto, o ousado Chicão Tofani chegou a dizer que não duvidaria que Gabriel Barbosa fosse reserva por esse fato. Pela expulsão contra o Grêmio. Não acredito. Daí eu disse pra ele que eu achava impossível, mas que não achava tanta loucura da parte dele, porque
o Jorge Jesus, ele é meio ousado, assim, às vezes, né? Dá essas mudadas. E os argentinos vão hablar muito com ele. E outra, né? O River anuncia jogar com 5 atrás, né? Isso que eu ia dizer agora. Uma linha de 3 mais 2 laterais para segurar o Flamengo. Paulo Dias, Pinola e quem é o outro? E o Martínez Quarta. Martínez Quarta. O Montiel Mas e ele o tá Cássio. botando mais um zagueiro e tirando um meio. Tá botando mais um zagueiro e tirando um meia. Quem é que ele tá tirando para botar mais um zagueiro? Ele tira o meia de armação. Tira o Nico de la Cruz, que é um dos finalistas e destaque do melhor jogador da competição. Bom, mas o Nico de la Cruz, se a gente... se anuncia. Que é o irmão do Sanches, né? Que é o irmão do Sanches. Mas se a gente se lembrar, o Nico de la Cruz era reserva contra o era Inter. reserva. E aqui contra o Internacional ele só entrou no segundo tempo do jogo. Isso daí seria essa linha de 5 mais Enzo Pérez e Nath Fernandes, os 2 primeiros homens. Né? O Quinteiro. Quinteiro fechando e dois atacantes. Borré e... não sei Aí se é o Prato. Borré... Prato ou Escoco, né? Prato ou Escoco. Prato Borré e mais um. Mas eu vejo assim, o River, assim como o Flamengo, eles têm uma capacidade muito grande de fazer esse rearranjo Isso é verdade. dentro do jogo, sabe? Com os mesmos jogadores. Mas contra o Inter não foi essa escalação parecida que o Gajardo usou aqui em Porto Alegre, e aí bota o De La Cruz, tira, acho que foi o próprio Quarta, e mexe no jogo de novo. Sim, ele bota o Montiel para lateral, que estava jogando improvisado. Ele tinha muito desfalques, é uma Tinha verdade. muitos desfalques, é. O De La Cruz entrou ou saiu jogando aquela partida entrou, aqui? tanto ele entra no intervalo e faz o gol de falta. Isso. Olha, Mas o gol de falta não foi ainda no segundo tempo. No segundo tempo. É o Prato, um gol de pênalti. É o pênalti, exatamente. Olha, time por time, o Flamengo tem muito mais time do que o River. Não sei se é Mas muito como há mais, uma né? decisão de uma competição internacional, olha que esses caras, eles botam o bico da chuteira, coração no bico da chuteira. E é jogo único também, preocupante, né? porque se eles jogarem mano a mano, se jogarem de marcação cerrada, eu não vi ainda o Flamengo jogar esse ano nenhum jogo em que tivesse algum time que jogasse com marcação cerrada. Eu queria ver como é que o Flamengo se O comportaria. Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas mais que a marcação Maracanã. cerrada, a marcação adiantada para cima do Flamengo, que foi o que Pior o Luxemburgo ainda. fez naquele 4x4 com o Vasco. Mas ainda assim tomou 4. Não, sim, claro. Mas conseguiu fazer 4. Claro, Aí que tá. claro. E com aquele time limitado do Vasco. Eu não sei se não vai ser um jogo fácil para nenhum dos dois times. Não, claro que tecnicamente o Flamengo dá de 10. Claro, eu mas concordo. Será que futebol é uma 10 caixinha de assim? surpresa. Mas o River... Acho que o futebol é uma caixinha de surpresa. Tá, mas eu já vi o Santos no passado, acho que tu não era nem nascido ainda. certamente não. Nunes. Eu vi uma ocasião o Santos de Pelé e Coutinho, Dorval, não é, Zito, perder de 5-0 para o Guarani de Campinas. Mas assim, você usa a O expressão Internacional que o Flamengo... tocou 3-0 aqui, no Beira-Rio, em cima do Santos, com o Pelé, lembra? Claro que eu me lembro. Sérgio Galocha fez uma atuação extraordinária. Mas Casa o Flamengo lotada. dá de 10-0 tecnicamente no River Plate. Acho que é muito, né? Sim. Eu acho que Pode não ser 2-0, mas me parece que o Flamengo é tecnicamente. Não, eu acho até superior. Não é A tanto. expressão foi maior, mas não é muito melhor o time, vamos dizer assim, né? Muito Olha melhor aqui, o time. muito melhor, sim, o Rodrigo Dunk está nos dizendo aqui, 3-0 River. Não, isso eu não acredito. Bom, daí tem os adendos do Rodrigo. jogo, né? Um jogo único tem também os seus adendos. Daqui a pouco pode ter uma expulsão crucial, alguma coisa que pode acontecer, que pode mudar todo o panorama de uma Vamos lembrar a partida. final recente de jogo único, final da Liga dos Campeões. Liverpool e Tottenham. Todo mundo esperava jogo da Premier League. Sim, né? Estilo Premier League. Vários gols, um monte de tentativa de ataque, aquela coisa toda. Com 30 segundos, pênalti pro Liverpool, gol do Salah, não teve mais jogo. Mudou a história. Acabou o jogo. Aí é o adendo que mudou todo E é o prognóstico tipo de uma de final. jogo que com o argentino, né? Se tá ganhando de meio Se a eles zero, quiserem acabar com o jogo, eles acabam não com tem o jogo. mais jogo, não tem mais E o jogo. Galhardo, se for campeão, ele não vai ficar mais no time, né? Não, o Galhardo vai embora. Vai pro para exterior. Barcelona. Mas acho que não vai não. Um beijo para minha cunhada Fiorella Zucchi-Lebed, que está nos acompanhando lá em Goiânia. Né? Está nos O acompanhando pelo Gajardo, se Facebook em Goiânia. ganhar, é o primeiro técnico na história da Libertadores a ganhar 2 anos consecutivos, né? Eu acho que é. O Tele não ganhou com o São Paulo? Ele ganhou as 2 com o São Paulo, eu não recordo. As duas de São Paulo, acho que foi o Tele, não foi? Nos anos Eu 90? não, confesso que eu não lembro. Não tem Um certeza. 92, 92, 93, não sei. Aqui, os nossos internautas, telespectadores, o Rodrigo Rodrigues está dizendo River 2-1 no Flamengo. Tá? É que o Flamengo assim, tem toda a nossa Prestígio. a empolgação da imprensa, aquela coisa toda, tá na nova Está indo com glamour muito forte. muito forte.
Nós gaúchos até não temos tanto assim em relação ao Flamengo, né? Mas a mídia do centro do país tem bastante. Pelo peso também do time, né? O Isso. aporte e tudo Agora, mais. se a gente olhar jogador por jogador do Flamengo, é praticamente uma seleção. Olha aqui, o Davi Savares, ou Savaris. River Plate vai ser campeão, ganhando de 2-0. Gols de Borré e Escoco. É muita confiança no River Plate aí. Eu Então, não tenho essa rapaz. confiança no River Plate aí que os nossos telespectadores têm. Eu tenho essa confiança no Flamengo. Porque assim, ó, se a gente pegar o time do Flamengo, olha, Felipe Luiz, seleção brasileira. Diego Alves, seleção brasileira. O Rafinha, recentemente, seleção brasileira. O Gabigol e o Bruno Henrique são seleção brasileira atualmente. O momento do Né? Os dois estão num nível assim extraordinário. O Arrascaeta, a seleção O uruguaia. Arrascaeta é seleção uruguaia. A gente nem falou no Arrascaeta no programa inteiro. Que é o tem que está mais mais ele. embaixo de todos. O Gerson, seleção O brasileira. Gerson é seleção. O Everton Ribeiro. Esse para mim é o grande ponto de Não, equilíbrio esse vai do apanhar do Flamengo. primeiro ao 39º Everton segundo do primeiro Bom, tempo. Mas olha aqui, ó. Falando em confiança, o que tu dissesse? Confiança agora há pouco? Confiança, é. Confiança em alto. Deixa eu mandar um abraço Confiança. pro Marcelo Caju, tá nos ouvindo. Ah, Aí, grande nos Marcelo ouvindo não, Caju. né? Nos assistindo. É. Força do hábito. Confiança em Alta é o circuito de palestras Conexão de Ideias, uma maratona de encontros que se realiza em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Palestrantes: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Coin e Rossandro Klinden, entre outros. Mais informações sobre o Conexão de Ideias você obtém no SESC da sua região ou então acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br. A realização é FEComércio. Com você a gente faz a economia girar. Olha, outra coisa de confiança e de fé também, eu quero falar para vocês, amanhã, lá no CT Ciclo 21, com o professor Leandro Brandão, nós vamos ter um aulão, amanhã, sábado, dia 23, né, o aulão do Novembro Azul. Aí está, ó, às 10h30 da manhã. Então, todos, né, os homens, nós sabemos da importância, né, do exame preventivo ao câncer de próstata e o mês de novembro é emblemático nesse aspecto, por isso que é o Novembro Azul. Então, amanhã, a convocação para que nós tenhamos, né, nessa promoção como divulgação do Novembro Azul, o aulão. E aí, todos lá de camisa azul, né? Depois, as mulheres também podem participar e é importante que estejam de azul, assim como foi em outubro, o Outubro Rosa, que teve o aulão só para as mulheres e depois os homens também participaram. Amanhã, lá no Ciclo 21, nós teremos o aulão do Novembro Azul. Tá certo? E falar em azul, Grêmio e Palmeiras. Deixa eu só corrigir um detalhe antes. O Tele Santana foi campeão da Libertadores 2 anos seguidos, né? Com São Paulo, então o Gajardo pode ser o segundo técnico a igualar esse feito. 2 anos seguidos? 92, 93. Isso. Mas para ver o tamanho, né? A gente está falando só do Tele Santana. Pois é, o Tele Santana é uma coisa interessante. Ele foi vitorioso aí, né? O Gajardo igualou o Renato ano passado, como técnico, campeão como jogador e técnico do mesmo clube, e agora pode igualar o Tele. Mas o Tele também foi o maior derrotado, né? Porque o Tele dirigiu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo e foi o único treinador que dirigiu em 2 Copas do Mundo e foi derrotado nas 2. O Renato sendo que na Copa de 82 era uma seleção extraordinária, uma máquina, né? E que ele, por birra de algumas, né, não levou, por exemplo, o Leão naquela Copa, preferiu o Valdir Pérez, coisas do gênero. Eu não vivi aquele momento, mas a impressão que eu tenho olhando para trás, a Copa de 82 para mim parece um pouco a Revolução Farroupilha, o negócio que o pessoal celebra a derrota, né? Perdeu, mas comemora igual porque jogou bonito. Mas a gente não pode considerar a Revolução Farroupilha como uma derrota. A Revolução Farroupilha foi um acordo feito. Apanhamos mais que bicho. Foi hein? Apanhamos mais que bicho e parece que mas o vencedor aí. E ainda marchamos e ainda fizemos festa ainda. Mas as nossas proposições foram atendidas pelo governo central, Avelino. Mas a primeira apanhou. Depois comemorou. Tudo bem, nós apanhamos, mas aqui nós nunca tivemos medo de apanhar. Não.
Caramba, nunca tive medo de entrar numa briga e apanhar. Tudo bem, mas o que eu digo é que a seleção de 82, talvez o exemplo gere uma discussão. Não, gera muita discussão, claro, pelo exemplo, né? Mesmo tendo sido derrotada a seleção, é uma seleção que pelo menos a impressão que eu tenho, não tem essa peste de perdedora, né? Não, bem pelo seleção contrário. Que encantou, acho que... Bem pelo contrário, 82 não tem nenhuma peste de perdedora. Tomou a roda, mas não interessa, né? Ninguém lembra. Mas tu falaste no jogo... É bem parecido, o exemplo é bom. É aquela história, tu tem que saber jogar com o regulamento. Saber jogar com o regulamento. Mas ali foi mais que o regulamento. Mas, pô, nós empatamos 2-2 aquele golaço do Falcão e continuamos indo para frente. Para quê? Porque era o Tele Santana, era o... Jorge Jesus fazia. E diga-se de passagem, Pode ser... O Renato poderia ter... Pode ser viúva virgem. O Renato poderia ter se igualado ao Tele, né, em 2018 ali. Porque nada tira da minha cabeça que se o Grêmio tivesse ultrapassado o River Plate naquela semifinal, né, do jeito que foi a derrota, né, para o River Plate, que foi completamente atípico, o Grêmio tomou um gol com aquele erro ridículo do Bressan, né, e é eliminado. Nada me tira da cabeça que com a recuperação do Everton que tinha acontecido ali e o retorno do Luan que estava para acontecer, que o Grêmio teria sido bicampeão da Libertadores em sequência ali e tetra, mas claro que não aconteceu, é um pormenor da história da bola, mas é bom pro Gallardo, é um baita treinador, eu acho que ele vai para a Europa mesmo, aí no final do ano não vai ficar no River Plate. Falasse no Tele Santana, o Tele Santana infelizmente perdeu 2 Copas do Mundo e na minha ótica, para mim, sempre foi um dos melhores, ou talvez o melhor técnico de todos os tempos que passou pelo futebol, porque além de ter sido um grande jogador do Fluminense, era um meia-direita, na época nós falávamos do meia-direita, que hoje, que posição seria hoje? Seria um volante, um atacante, um volante, um atacante? Eu não lembro. Não, o Tele? Seria o Tele, o Fiapo de Esperança, o Tele? Que foi treinador da seleção. Ele fazia no Fluminense, sim, porque ele era magrinho. Era meia-direita. E ele compunha um ataque, era quase um quarto jogador de meio campo. Mas fazia a função de atacante de um meia-direito, um antigo meia-direito que jogava realmente pelo lado direito, né? Mas sempre próximo do atacante e do centroavante. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Tele Santana, na minha ótica, eu já tinha dito, para mim sempre foi o melhor treinador de todos os tempos, porque aquele enxergava quem conversava com a bola, era aquele sujeito que só encaminhar ele já sabia, o sujeito já tinha jeito para jogar bola. E sempre formou grandes jogadores. Ninguém tira os méritos do Tele, mas quem trabalhou como setorista do Grêmio, como foi o meu caso, o Tele era muito chato. Meu Deus do céu! Para! Ele não dava entrevista nas horas que qualquer um quisesse. Ele dava entrevista coletiva, né? Ele queria sempre dar entrevista coletiva. Ele se furtava de dar entrevista individual. Isso era próprio do Tele, mas era um cara íntegro, né? Um jeito maravilhoso. Ninguém está tirando os méritos dele. Né? Mas assim como tem os méritos, ele também teve os seus defeitos, né? Inclusive como treinador. E essas 2 Copas do Mundo aí, especialmente a de 82, mostram que ele falhou. Ele só teve uma animosidade muito grande com o Éder, né? Quando o Éder foi no vestiário, né, no banheiro, fez cocô no sapato dele e deixa... Para você que está almoçando agora, então, é o seguinte... E deixou ele abrir a boca. Vamos lá, atenção. Referência, vamos para outra coisa que é referência. Aí está, referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. É o CIERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIERS. Confira aí. 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento
desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E para você conhecer e, inclusive, se quiser participar também dos programas do CIERS, basta que você ligue para o número 3363-1000, repito, 3363-1000, ou então acesse o site do CIERS, que é ciers.org.br. Tem uma pergunta aqui a respeito, quem é que faz aqui a pergunta? Se o D'Alessandro renova ou não renova. Deixa eu dar aqui. É o Assis Francisco Marini. D'Alessandro vai renovar? Tem que saber se ele vai renovar como jogador ou como auxiliar técnico, não, né? Os dois. Jogador. Vai renovar como os dois, como técnico, como auxiliar técnico, como jogador. Esse é o objetivo, porque o Marcelo Medeiros... Mas não pode assinar como os dois, não, duas funções? Isso aí é uma questão entre aspas. Isso aí vai... Tu diz que ele vai continuar acumulando funções? Como jogador, vai acumular função. Isso aí é verdade. Porque ele está acumulando função há horas, como diretor de futebol. O Marcelo Medeiros não vai correr o risco de mandar o D'Alessandro embora, porque se perder qualquer competição já do Campeonato Gaúcho desse ano, a tendência ele vai arrumar uma... Até porque é o último ano, vai ser 2020, vai ser o último ano do Marcelo Medeiros. Eu acho que ele vai jogar todas as fichas em 2020 para ganhar pelo menos alguma competição, no mínimo o Campeonato Gaúcho. Porque assim, nós estávamos falando um dia desses aí sobre a política do Internacional, e a política do Internacional ficou anestesiada, né? Nesses anos não há política de futebol. Não, eu digo a política dentro do Conselho Deliberativo, a política clubística, não política de futebol. Não, que não existe também, né? A política de futebol não existe dentro do clube. Mas é por isso que o presidente Marcelo Medeiros vai jogar todas as fichas para conseguir conquistar um título ano que vem. Tá? Mas eu acho que tem que ser superior ao gauchão. Não, o gauchão vai ser, vamos dizer assim, uma obrigação para ter alguma coisa para apresentar. Para os dois, né? O quê? Para os dois vai ser obrigação. Por quê? O Renato vai ter que começar o ano se ficar vencendo. Tudo bem, mas é que o Grêmio já teve um processo eleitoral. Estou falando especificamente do processo eleitoral. Tudo bem, mas é que o Inter não vai brigar sozinho, né? Agora, o que eu penso é o seguinte, só um gauchão não vai ser suficiente para Roberto Melo ser o candidato à sucessão. Tá? Só um gauchão. Se ganhar uma Copa do Brasil, ele já ganha corpo também. Agora, se for só o gauchão, e como um processo sucessório não vai ser aberto só depois de terminar Campeonato Brasileiro e tal, né, vai ter que se arranjar um outro nome, né, e o presidente Marcelo Medeiros já está conversando aí com ex-presidentes e tal, e o nome que aparece nesse momento é o do Giovanni Luiz, apesar do Giovanni não querer ser candidato à presidência do Internacional. Mas, ao mesmo tempo, como não ganhou nada, a oposição que estava, eu diria, anestesiada, já começa a se movimentar também. E começa a se movimentar uma oposição que até bem pouco começou a gestão do Giovanni Luiz, né, que é partidário do Marcelo Medeiros, começou junto, que é o Roberto Sigma. E a gente sabe que e o Roberto Sigma, ele tem pela maneira, pelo discurso, ele tem uma penetração no torcedor colorado, na torcida do Internacional muito grande. É verdade. Forte pelo discurso. Essa união, né? Qual é? Não, essa união toda que tu está conjecturando é muito forte. Não, essa desunião, né? Essa desunião, porque o Roberto Sigma seria oposição. Não, ele não seria o candidato do Marcelo Medeiros. Sim, seria a oposição. Oposição ao Marcelo Medeiros. Isso. Ou ao Giovanni Luiz. E dizem, e até ele começou a gestão do Giovanni como vice de futebol. E há informação que uma pessoa que poderia ser candidato à presidência do Internacional, e eu até passei para ti, Rogério Amaral, e eu acho que para o Diogo também, para alguns colegas, a informação que eu tive, que talvez o Sonda se candidatasse à presidência. O Sonda é sócio do Internacional e me parece que é conselheiro também. Mas foi vetado, né, no
conselho. O Sonda não é conselheiro. Não é conselheiro. Não é conselheiro, não. Ele e o Falcão, né? A mesma coisa do Paulo Roberto Falcão. E aí a medida que iria entrar na nova emenda do conselho, que era um membro da gestão não sendo conselheiro, ela foi revogada, né? Ela não foi aprovada na última reunião. Bom, então não existiria a possibilidade. Não vai poder existir. Vamos voltar para o jogo de amanhã aqui, ó. O Davi, ou David Savares, ou Savariz, desculpe, né, diz o seguinte, ó, Gajardo nunca jogou no 3-5-2 nesse ano, tá? Até porque ele não vai jogar no 3-5-2. O Paulo Dias seria como um volante para defender os dois zagueiros. O time será Armani, Montiel, Pinola, Martínez, Quarta e Casco. Pérez, Palácio, Nátio Fernandes e De La Cruz, tá? Borré, e aí a dúvida, Soares, Escoco ou Prato? E aí ele diz aqui, o Davi, que prefere o Quinteiro ao De La Cruz. Quinteiro é bom jogador, o jogador que o Inter tentou trazer do Porto. Uma outra vantagem que o Flamengo vai ter é que vai jogar essa decisão fora de Buenos Aires. Isso aí vai fortalecer, porque aí eles não vão ter aquela multidão de torcedores do River, que seria muito difícil se o Flamengo fosse jogar no estádio do... Não, e os peruanos vão estar com o Flamengo, né? As matérias que vêm de lá a respeito da idolatria do Guerreiro, de ter jogado no Flamengo. O Lucas Duarte está dizendo aqui, lembrando o Diogo e Paulo Nunes, lá da Rádio Grenal, que numa enquete hoje de manhã, na Rádio Grenal, deu como resultado 73% vão torcer para o River na final da Libertadores. Mas daí a torcida, né? Torcida para o River. Sim, torcida para o River. E o Fernando Ramos de Matos, ele discorda aqui sobre a culpa do Bressan no gol do River, né? Ele diz o Ramiro que fez a falta sem necessidade na intermediária, que ocasionou o lance. Eu tenho uma dúvida... Tá, mas é que esse é o primeiro gol, né? Primeiro gol, uma falta que a bola vai para a área e o Borré faz gol de mão. Tá, então é isso aí. Depois o Bressan bota a mão no chute de fora da área. Mas ali foi um movimento, é aquele movimento do... É que o Bressan era o Bressan, né? É mão. Olha o problema que o Bressan arrumou, já faz 2 anos quase o negócio e ninguém conseguiu decidir. Olha, então... chegava da pena dele indo em direção ao árbitro, né? Porque ele, naquele momento ele sabia que tinha acabado tudo para ele, né? Então ele vai, ele implora ali. Só ele, na verdade, só ele e o Renato que não sabia que já tinha acabado tudo para ele no Grêmio, né? Mas tudo bem. Gente, Aveline, Giovanni, Paulinho, né? Ou eu diria Pato e Fominha, que dupla que vocês fazem, hein? Pato e Fominha. Diogo, um abraço. Então, o Luciano Oxman conosco a semana que vem, né? Se Deus quiser. Aí já vamos começar a falar de Campeonato Gaúcho também, sobre as mudanças. Se preparou muito bem ao longo dos anos. É verdade. A condição de vice-presidente, já adquiriu experiência e tenho certeza absoluta que o Luciano Oxman vai fazer uma grande gestão. Eu não tenho dúvida a respeito disso, pelas condições dele, pela qualidade que tem. E depois tem o seguinte detalhe, é filho do Zelinho Oxman, né? Filho do Zelinho Oxman e aprendeu muito com o Noveleto também, né? Tem pedigree, tem alta qualidade. Certo. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que à noite, a partir das 9 horas, nós temos o 2 Toques com o comando do Cadu Oliveira, aqui na RDC TV. E temos muitas transmissões, tem o futebol feminino, tem o Festival Hípico Noturno, né, na programação da RDC TV neste final de semana. Então, fiquem ligados e conectados conosco, que vocês vão ter muitas atrações aqui na RDC TV. E nós voltamos na segunda-feira, 13h, com o Virando o Jogo, logo depois, né, do RDC Esportes, que tem o comando do Paulo Brito, tá certo? Ótimo final de semana, bom jogo para todos vocês, seja River, seja Flamengo, para quem vocês estejam torcendo, e especialmente para a nossa dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, tá certo? Grande abraço, muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.